Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso bate-papo vai falar sobre autoimagem, mas não só isso. A gente vai falar também sobre segurança. Patrícia, você sabia que dá pra fazer harmonização facial de uma forma que fique bem natural? Eu até sabia, Andréa, mas olha, às vezes bate aquele receio, né? Então, será que isso é possível? Hoje nós vamos conversar com a Cristiane Zialgra. Ela é cirurgiã dentista há 20 anos, né? 22 anos. 22 anos e 12 anos focada em harmonização facial. E a gente vai falar muito sobre esse tema hoje. Vamos entender um pouquinho aí, porque harmonizar de maneira natural, digamos assim. Segura, natural. Porque é meio polêmico. A gente vê tanta coisa aí que foge do natural, né? E as pessoas até errando um pouco a mão, que é importante a gente falar que é possível você fazer harmonização de uma forma natural, que fique legal, né? E não forçado, né? Aquela coisa que a gente vê hoje, assim, até nas capas de revista das pessoas famosas, né? E eu queria que você falasse... Bem, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada a vocês. A gente já tá se empolgando aqui com o assunto. Obrigada a vocês. Eu queria saber, a primeira pergunta é como que surgiu a sua paixão, né, na verdade, por focar nessa parte da harmonização facial? Então, eu sou totalmente da cirurgia, então eu nunca... Quando começou essa história, uns 12 anos atrás, eu não aprovava até. Então, foi de um amigo meu, que é bucomaxilo, e aí ele começou a lecionar um curso, uma especialização mesmo em harmonização. E aí eu falei, nossa, se ele tá fazendo isso, alguma coisa tá errada, né? Vamos avaliar o que tá acontecendo. Aí eu fui perguntar pra ele, eu falei, ele chama Cris, né? Aí eu falei, Cris, o que tá acontecendo? Aí ele falou, olha, vem que é o futuro da odontologia. Isso há 12 anos atrás. Aí eu falei, não pode ser. Ele falou, não, vem pro curso. E eu confiava muito nele, aí eu falei, não, então vamos ver o que tá acontecendo. E ele enfatizava já naquela época muito isso, porque ele era plantonista. Então ele falou que via muita coisa errada. Então, como era uma coisa muito nova, ele estava vendo muita coisa errada aparecer nas urgências, né? Então ele falou, não, vou fazer um curso, uma especialização para ensinar de uma maneira certa e segura. E isso me deu um brilho nos olhos. Aí eu falei, então tá. E foi maravilhoso, assim. Aí eu comecei a enxergar de uma maneira completamente diferente e responsável, que é o mais importante. E isso eu acho que é o mais importante mesmo, né? A responsabilidade. Eu fiquei curiosa, assim, só porque você falou, mas o que ele via de errado dentro desses centros cirúrgicos? Eram intercorrências, na realidade, de procedimentos feitos errados, né? Então, de pessoas que não tinham uma qualificação profissional, né? Uma técnica adequada e desconhecendo a anatomia, enfim, que é o que a gente precisa obrigatoriamente saber. E as pessoas chegavam em urgências com necrose, com problemas graves, e que ele, na urgência, no plantão, tinha que resolver. Então, isso era muito preocupante. Então, ele falou, tem alguma coisa acontecendo errado aí, né? E aí, ele resolveu ministrar essa graduação, né? Para ensinar certo, para não acontecer mais intercorrências. E hoje em dia, eu vejo que foi uma sementinha, sabe? Hoje em dia, ele nem dá mais, né? Essa especialização. Mas eu vejo que foi uma sementinha que ele colocou, assim, acho que em muita gente, não só em mim, mas que hoje em dia é muito mais recorrente. Então, as pessoas se preocupam muito mais com isso. Os cursos de especialização, todos os congressos que eu vou durante o ano, eles se preocupam muito mais com intercorrências do que antigamente, por exemplo, né? Então, antigamente era só fazer, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia que eu digo de uns 6 anos para cá, né? As intercorrências, elas têm tido uma importância muito maior. E a gente, como profissional da saúde, a gente tem que pensar muito nisso, né? Na responsabilidade que a gente tem. E não só a estética, né? Tem que pensar muito na vida, né? Que Claro, é o mais importante. Com certeza.
E é muito sério isso. Muito. É muito importante essa preocupação. A gente ficou com uma dúvida aqui, porque você costuma dizer que harmonizar sem desarmonizar. Muito incrível essa Pertinente. frase. Muito boa. Inclusive, depois eu tenho uma perguntinha aqui que não está no script, não está no nosso roteiro. Tá. Mas eu quero que você explique o que isso significa para você, de fato. Harmonizar sem desarmonizar. É a base. Então, assim, é total base. Porque a harmonização, sem desarmonizar, né? É o devolver a pessoa pro que ela era, né? Pro que ela tinha o gosto de se ver no espelho. E não transformar ela, né? Então, assim, ela, ele, enfim, né? A pessoa em si. Então, o harmonizar sem desarmonizar é sem excessos. É só te devolver ao antes, né? Com o tratamento. Eu sou uma profissional da saúde, né? Sou cirurgiã dentista. Então, eu tenho que pensar nisso. Então, não só com excessos, sem excesso de produto, sem excesso de... sem sair da modinha, sabe? Então, eu penso muito nisso, de harmonizar sem desarmonizar. Aí, eu costumo brincar com os meus pacientes, né? Se a gente vai fazer um preenchimento labial, por exemplo. Aí eles falam, eu não vou ficar com aquela boca de linguiça, né? Aí eu falo, não, imagina, é o excesso. Então, esse excesso fica feio, né? Pensa, é o rosto, é a primeira comunicação, né? É a primeira imagem. Então, isso é importante. Então, por isso que eu tenho essa frasezinha, assim, que é harmonizar sem desarmonizar. Eu queria fazer uma pergunta. A gente pode, depois a gente corta, tá? A gente edita, claro. Se você não quiser que vá pro... Porque é uma pergunta... Pode perguntar, não tem problema. Que às vezes a gente pergunta umas coisas aqui que o pessoal fala, meu Deus, querendo causar. Não quero causar muito, queria a sua opinião sincera do que você acha do caso da Gretchen. Então, é uma coisa que todo mundo fala. Todo mundo fala, né? Aí entra a minha frase, tá? As pessoas, elas, quando estão muito vistas, né? Quando a imagem é muito jogada, ela tá na TV, a Anitta tá na TV, tá? Você vai ver a propaganda de cigarro, tá lá. A propaganda de linha telefônica, ela tá lá. Então, são pessoas que são muito vistas, né? E elas se cansam da imagem. E, além disso, no caso da Gretchen, que é o que você está me perguntando, além disso, ela acho que não se aceitou envelhecer. Então, isso não é só com ela, tá? É muito comum. Eu acho que até a Anitta mesmo, ela não aceita a própria imagem, né? É muito comum isso. Não aceitar a própria imagem. Não aceitar que o tempo passa. Não faço ideia. Acho que mais de 70. Ali tem um misto de não aceitar a própria imagem e não aceitar envelhecer, né? Isso é muito psicológico. Então, por isso que é muito importante pensar nessa... não só na estética em si, né? Mas no que a pessoa procura, no que ela pensa, de como ela tá envolvida nessa história de estética, de imagem, de preciso estar bem. O que é estar bem para ela? Para ela, estar bem é estar com shortinhos curtinho, bumbum lá numa boa. Mas é diferente, por exemplo, para mim, para eu estar bem, né? O meu estar bem é eu estar com saúde, eu estar legal, aparência legal. Mas eu não preciso ter 25 ml na bochecha, entendeu? Eu prefiro 1000 vezes parecer mais velha, com elegância, né? E tratamento é diferente. São caminhos completamente distintos, assim. É muito diferente isso. Então, o caso da Gretchen é excesso. É excesso porque também tem muita coisa envolvida. A imagem dela também gera imagem de outros profissionais. Também tem esses patrocínios, vamos dizer assim, né? Parcerias que ela faz, né? Deve ser. Isso é óbvio, né? Porque ela faz propaganda, inclusive, da pessoa que fez. Que fez a última mudança, inclusive, apareceu no Instagram. Exato. E são linhas que, desses profissionais, não existe certo e errado, tá? Mas existe uma ética, não existe? Existe uma ética. Mas assim, não é que ele está errado,
né? Ou eu estou errada de não querer colocar tanto. Existe um acolhimento ao que a pessoa quer, né? Porque a gente está tratando da pessoa. Então, tem pacientes no consultório que chegam falando para mim, não, eu quero uma boca gigante. Teve uma paciente um tempo atrás que ela já sabia o quanto que ela queria de ml na boca dela. E eu nem conhecia. Eu falei, mas eu preciso fazer uma avaliação, né? Eu preciso medir. Eu tenho uma reguinha que eu meço, né? Então, assim, eu preciso tirar foto de você de frente, de lado, né? Então, não é assim. Não, mas eu quero 1,5 ml. Aí eu falei, mas quem que te falou que é 1,5 ml? Eu tô falando que eu quero 1,5 ml. Mas aí que é o filtro, entendeu? Aí que eu começo a filtrar quem gosta da minha linha de trabalho. Então, desculpa te interromper. Imagina. Existe, então, assim, um caso, por exemplo, por conta do seu trabalho, a sua ética, como profissional, de falar, olha, esse tipo de trabalho eu não faço. Todos os dias. Caramba! Isso é muito legal. Todos os dias. Isso é assim, eu falo que eu não tô milionária por conta disso. Porque eu podia estar ganhando muito mais dinheiro. Mas existe a ética, né? Então, assim, a ética profissional é muito mais importante. É o que eu acredito, né? Então, eu tô assinando embaixo. E além da minha responsabilidade como cirurgiã dentista, né? Eu sou profissional da saúde. Então, é isso que é muito importante as pessoas saberem. Que existe o excesso, a maioria, né? Mas existe também um lado de tratar. Então, por isso que eu acho tão importante essa comunicação. Mas aí entra o filtro, que é o que eu falo. Eu prefiro não fazer e ficar descontente. E até o paciente pode ficar contente, porque ele conseguiu lá 1,5 ml, vai. Que seja, que é muito pouco, tá? Se eu tô falando isso, mas hoje em dia se coloca até muito mais. Mas eu prefiro continuar com esse filtro pro meu trabalho, porque eu sempre vou estar assinando embaixo. E carimbando, no caso, né? Entendeu? Então, é muita responsabilidade. Sim, e eu acho que vai de encontro também com essa ideia do que você falou, de que as pessoas, às vezes, elas não estão muito bem, né? Elas precisam, às vezes, até de um psicólogo para se entender por que ela precisa de todo esse excesso, né? Uma das coisas que eu aprendi nessa pós do Cris, né? Que eu fiz há anos atrás, que foi a minha primeira comunicação. Eu nunca esqueço, ele falava assim, demita o paciente. Por quê? Porque ele vai chegar lá, isso há anos atrás, tá? Hoje deve estar muito pior. Assim, com a internet, então, nossa. Muito, muito pior. Ele falava assim, demita o paciente. Por quê? Porque primeiro que ele não vai estar nunca satisfeito. Ele vai falar, olha, você é a 10ª pessoa... Aí eu falo, não, eu vou ser a 11ª, então. Porque qualquer coisa que eu fizer, você vai ficar descontente. Se 10 vezes você ficou descontente, entendeu? E como chega também muita gente, por exemplo, meu marido me deixou, eu tô me separando, sei lá, engordei demais, emagreci demais. Ela já chega com um fato recorrente psicológico. Né? Porque todo mundo tem problema. E aí, quando você vê... Isso precisa ter muita captação, assim. Muito bom senso. Feeling, né? E feeling também. Mas muito bom senso também. Porque acaba falando... Você vai salvar a minha vida fazendo um botox, entendeu? Você fala, meu marido vai voltar amanhã. Sabe, assim? E não é. Você fala, não, gata, não vai. Entendeu? Não vai ser o botox. Não é isso que vai resolver. Isso. Entendeu? Não é. Então, é isso que você precisa deixar muito claro. E muitas das vezes, eu não faço. Porque você não vai devolver o que ela quer. Entendeu? Não é tirar a ruga da testa. O problema é outro. E é porque a mulher, ela carrega essa ideia de que é a aparência que está fazendo, que vai fazer o homem te querer, te aceitar, voltar pra você. A gente teve até casos de pessoas conhecidas que queriam recorrer à cirurgia plástica para o marido poder olhar para ela de novo, sabe? E isso é muito Tô muito tentando complicado. lembrar quem aqui, mas tudo bem. Você não lembra? Pois eu falo. Mas é mais comum do que a gente pensa, Sim, sabia? Eu, verdade. quando ouvi isso no curso, eu lembro que eu falei, nossa, imagina. Mas aparece muito.
Mas muito, assim. É impressionante. Depois você conta pra mim. Vamos contar. Nos eu queria até falar pra você agora, porque a gente tava falando sobre isso. E é por essas razões, na verdade, que muita gente tem medo de fazer harmonização facial, porque acha que vai ficar uma coisa muito mais artificial. O que você poderia falar pra essas pessoas, né? Pra desmistificar isso? Começa pelo menos, né? Menos é mais. Então, e uma boa avaliação. Né? Então, nunca deixe de avaliar, sabe? Eu nunca faço um diagnóstico, um protocolo pelo WhatsApp, pelo telefone. Por mais que eu conheça a pessoa. Porque você olhando para a pessoa é diferente do que você tirar foto. É impressionante. Então, assim, eu conheço a pessoa, eu tenho intimidade com ela, tal. Mas eu vou tirar foto na luz certa. Eu vejo coisas depois no celular, sabe? Assim, na TV... que eu não vejo no olho a olho, sabe? Assim, é impressionante. Não me pergunte por quê. Mas já diziam antigamente que a lente, ela engorda a gente, né? Ela já mostra ângulos diferentes. Mas aí o pessoal me culpa o meu celular. Eles falam assim, nossa, seu celular, essa câmera... Eu falo, não é isso. É que a gente consegue enxergar melhor, né? Para diagnóstico. Então, para quem tem esse medo, muita gente aparece lá, né? Principalmente as minhas pacientes que são mais senhoras, falam, não, mas eu não quero ficar igual a Gretchen. Elas falam, Aí eu falo, não tem problema. É um case. É uma referência. De insucesso. Isso, mas elas falam mesmo. Vira meme, né? Case de insucesso no tudo. Então. Que não fazia. Mas aí você fala assim, ela queria só o Botox, né? Eu falo, olha, não vai resolver, vamos fazer um queixinho e tal. Ou um bioestimulador, que a gente vai tratar a pele. Não, nossa, muita coisa. Aí eu vou ficar, sabe, assim, vou ficar Gretchen. Então, o estimular no tratamento é importante por isso, né? Porque aí eu também instruo a pessoa que tem medo. E a pessoa que não tem também, a gente tem que instruir. Mas aqui tem medo, a gente instrui a questão do tratamento. Então, o tratar, né? O harmonizar sem desarmonizar. E sem excesso. Então, começa com leveza, sabe? Começa aos pouquinhos. Que eu falo que depois fica viciante, né? Aí eu que dou um break. Eu falo, pode parar. Não, mas se ela tivesse ficado inchadinha ainda, ia ficar... Não tem como colocar mais um pouquinho? Não tem. Entendeu? Então, é uma conversa muito recorrente que acontece no consultório, entendeu? Mas começar com leveza. Maravilha. E acho que é muito importante isso que você citou da questão do vício. Porque eu conheço algumas pessoas que fazem já, faço o tal do botox preventivo e não sei o que, aí vai virando uma bola de neve. E nunca consegue parar de fazer. E aí eu fico, gente, né, dá um pouco de medo de fazer e querer fazer sempre, né? Mas é a nossa responsabilidade. Aí entra também, de falar, não precisa. Não tem necessidade. E ter o autocontrole, porque aí você começa a perceber que a pessoa está viciada nisso, né? E aí já mostra que ela tem um negócio ali, né? De falta de autocontrole, de entender os limites. Porque já começa a ir para uma dependência até de procedimentos. E parece que você tem até uma distorção da sua imagem, muitas vezes. Porque você acha que não tá bom, a gente já tá falando, meu Deus do céu, tá Gretchen na minha frente. E não se enxerga, não vê. Não consegue ver. Eu lembrei até do caso do rapaz que queria ficar igual o Ken. Teve alguns, né, que ficaram igual o Ken. Sim, a Barbie. Teve um até que faleceu há pouco tempo. Sim, verdade. Mas é uma mudança, assim, que muda... Não dá pra reconhecer, né? Mas aí entra o lado psicológico, né? Aí é total. Total psicológico. E a gente não pode esquecer isso, que eu bato muito na tecla. Por sermos profissionais da saúde, a gente tem que pensar nisso. O lado psicológico, ele é muito importante. E ele é uma questão envolvida. Então, é o que a gente estava falando até agora. Sem a questão psicológica... equilibrada, a gente não pode fazer nenhum procedimento. Existe, assim, o caso de você indicar para um paciente? Tem psicólogos, tem. Ah, legal, isso é muito bom. Por escrito, carimbado, assinado, tudo bonitinho. Perfeito, isso é maravilhoso. Porque é uma coisa muito séria, né? Distorção de imagem, de querer mais e mais. Sim. É complicadíssimo. Super. E
Durante a pandemia, você manteve o foco aí no bem-estar, no autocuidado, foi mais ou menos essa linha, né, para os pacientes. O que você aprendeu nesse período, assim, sobre essa questão desse cuidado? Acho que bate até no que a gente está falando um pouquinho agora, que a gente acabou de trazer, né? Mas queria que você falasse um pouquinho mais, principalmente desse período em que as pessoas, acho que estavam todas muito malucas. Abaladas assim, emocionalmente. Estavam mesmo. Né? A gente estava surtando mesmo, né? Inclusive nós. Nossa, sim, a gente estava surtando e também se achando estranha, ou engordava demais, ou emagrecia demais e nada estava bom. Não sei se isso impactou diretamente nesses atendimentos. Totalmente. Porque, assim, na realidade, foi quando houve o boom das lives. Vocês lembram? Lembro. E não se tinha muita visualização assim, a gente só via vídeos de famosas, né? No Instagram, no Facebook, na internet. E aí, quando veio a pandemia, além de todo mundo surtado, tal, em casa, né? Todo mundo fazia live. Todo mundo tava com a cara lá. Então, todo mundo era famoso, né? E foi aí que foi um divisor de águas, assim, para as pessoas começarem tanto do lado bom quanto do lado negativo, de se verem mais. Então, ai, nossa, eu tava fazendo uma live e aí eu vi que nossa, eu tô com ruga aqui, sabe? Então, e o vídeo, mais uma vez, muito mostrando. É você todinha, amiga. Olha lá, tá vendo? Metade do meu rosto tá torto. Isso, aí fala, nossa, minha boca é torta, eu nunca vi. Sabe? Eu falo, não, sua boca não é torta. Não, quando eu falo assim… Exato. Eu estava assim. Não, mas eu estava… Desde que eu conheço ela. Eu estava pensando nesses dias. Falei, gente, eu tenho que procurar um profissional, porque eu tô com o rosto torto. Olha lá. Cara, eu Ela falo… me mandou mensagem falando do rosto. Não, mas o do rosto foi um dia que inchou mesmo, mas foi por conta de outra questão. Mas aí eu já tava percebendo que um lado tava mais estranho do que o outro, tava assim meio torto. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer uma harmonização. Mas aí primeiro eu tenho que emagrecer. Isso é muito comum. E na época da pandemia foi muito mais recorrente por conta disso, porque todo mundo ficou famoso, né? Então, a gente tava lá na live, todo mundo se vendo. Aí, vendo que 1 milímetro da sobrancelha era mais puxado do que o outro. Então, foi um grande divisor de águas. E foi aonde todo mundo começou a querer se cuidar. Isso também foi o lado positivo. Porque as pessoas, independente de ser de harmonização… até no consultório, a gente teve muitos problemas com bruxismo. Que é bem comum, né? Comum. E tensional, total tensional. Porque a gente não sabia se ia estar vivo no dia seguinte. Então, ter bruxismo era normal, né? Zumbido no ouvido, um monte de coisa. Então, foi um divisor de águas, assim, pra gente. Foi muito, muito triste, né? Um momento muito triste. Mas, ao mesmo tempo, de muito trabalho. Então, a gente começou a pensar nisso. E foi aí que a gente começou a humanizar. Então, como humanizar? A mudar uma cultura dentro do nosso consultório. Então, a gente começou a pensar nessas pessoas com um olhar mais delicado, sabe? Não só de tratar. Senta, trata, faz, não sei o que, acontece e vai embora. Tem que voltar daqui tantos meses. Então, foi na pandemia que a gente começou a pensar nessa humanização do nosso atendimento. Que hoje em dia virou nossa cultura, né? Dentro do consultório. Então, agora a gente tem todo um atendimento personalizado, tudo diferente por conta disso. Então, veio da pandemia. Todo esse cuidado que a gente tem hoje, sabe? De ter um pré-atendimento, ter uma massagenzinha. A gente usa a aromaterapia. A gente pensa na massagem relaxante, independente se é para harmonização ou não, tá? Para consulta odontológica mesmo. Isso ajuda muito a gente. Caramba, que legal. Para anestesia pega melhor. Porque a pessoa tá relaxada. Pensa, você 7 horas da noite, saiu do seu trabalho, pegou um trânsito na Marginal Pinheiros, chega lá no consultório, assim, né, esbaforido, e vai tomar uma anestesia, porque você vai tirar um terceiro molar. Ai, que legal. Delícia, né? Então, o que a gente pensou dessa fase da pandemia, olhando mais para o lado humano, pensou nisso, de
que a gente gostaria, né? Se colocar um pouquinho também no lugar do próximo. Então, aí a gente pensou, eu e meu marido, né? Que nós somos sócios no trabalho também, ele também é dentista. E aí a gente pensou que ia ser legal. Aí a gente montou todo um protocolo de atendimento para justamente fazer essa calmaria, né? Essa personalização. Mas em qualquer atendimento. Que incrível. Tem muita gente com medo. Eu tenho medo. Não, tem gente que tem muita gente com medo de dentista. Na verdade, eu não tenho muito medo, assim. Mas o que me irrita, assim, às vezes é o barulhinho da e maquininha. Tal. Você não sabe, né? Que vai chegar onde esse barulho. Não é gostoso ficar de boca aberta, enfim. Tomar anestesia. É bem desconfortável. Eu tenho um pouco de receio, assim, um pouco de medo. E tem gente que tem desespero, igual a André falou. Sim, tem gente que tem muito medo. Pânico. E aí, ter esse processo mais humanizado, de massagem, deixar a pessoa mais relaxada, mais confortável. Eu acho que faz toda a diferença, principalmente numa época em que a gente não tem tempo para relaxar. A gente não tem tempo para descansar. Às vezes Eu trabalhei por muitos anos como cabeleireira em um salão e a gente seguia uma metodologia exatamente humanizada como essa. A gente fazia massagem. O processo de lavagem do cabelo já era um processo de massagem relaxante que a gente fazia. Delícia. As pessoas iam lá, elas iam lá simplesmente... Eu só venho para lavar o cabelo. Porque eu quero a massagem. A gente não tem tempo. A gente não tem tempo nem para lavar o cabelo, inclusive. Exatamente. Eu tenho cabelo curto por causa da falta de tempo. Tive muitos anos porque aí eu lavo todos os dias e tá tudo certo, é rapidinho, entendeu? É prático. Então, é isso, é falta de tempo, falta de cuidado. Hoje em dia, eu achei, de verdade, que com a pandemia, as pessoas fossem pensar mais da maneira humanizada, tal. Mas não houve muito isso. Pelo contrário, né? As pessoas ficaram meio surtadas, assim. Parece que acelerou muito mais as coisas, né? Infelizmente. Estão até mais egoístas, assim, sabe? Você vê que é tudo eu, nada ao próximo. Eu quero tudo pra agora. É difícil, é muito difícil. Mas muita gente também entendeu, viu? Entendeu como a gente, putz, vamos olhar, né? Você viu? Teve um negócio que a gente podia não estar aqui mais. Então, vamos cuidar disso? Vamos fazer diferença, né? Na vida das pessoas. Não só na saúde, mas na presença, né? No estar, na vida, né? Na vida, a gente tá aqui para isso. É verdade. Né? A gente ia falar, inclusive ia falar sobre a humanização na prática, mas você já falou tudo. Então eu queria fazer uma perguntinha sobre qual a maior demanda. Como a gente fala muito sobre a harmonização facial, a gente sempre vem na nossa cabeça que a grande maioria são das mulheres que fazem esses procedimentos. Mas tem homens também que procuram isso? Tem bastante. Imagina, eu atendo professor de jiu-jitsu, atendo tatuador, atendo modelo, atendo homem normal, né? Que é assim, normal. Escritório. Tem muitos homens. Quais são as maiores queixas deles, assim? É mais ruga. Ah, é? É mais ruga. De expressão, né? Principalmente por conta de treino, né? Tenho pacientes que são atletas. Então, aí a gente tem que pensar nisso por conta do treino, do material, se ele vai durar bastante. E tem também os homens que são mais vaidosos, que aí querem um delineamento no rosto, uma cara mais, né, mais masculina, assim, uma mandíbula, né, mais delimitada. E aí, a gente entra com outro processo. Mas a queixa principal é ruga. Eu não tinha ideia, sabia? É ruga. Nossa! Diferente da mulher, assim. A mulher, ela tem também essa queixa da ruga. Mas é derretimento. Então, assim, envelhecimento. Da flacidez. Eu tô derretendo. É isso que eu ouço. De mulher, é assim, eu tô derretendo. Eu tenho tanto medo disso, sabia? Porque eu sou muito bochechuda. Aí eu fico imaginando que daqui a pouco vai estar tudo... Que triste. A gente tem que conversar depois. A conversa aqui é tudo problemática, você não tem noção. Não à toa a gente criou esse podcast. Olha lá, tá vendo? Porque aqui a demanda é altíssima. Por psicólogos, psiquiatras. Médicos. Então, assim, a gente se a gente puder. Pode participar também? Pode. De ouvinte? Se a gente pudesse, a gente fazia, acho que todos os procedimentos. Ajuda. Tudo. Não deixava Com passar certeza. Nada. A gente não deixava passar nada. Fala pra gente, como que você
Como você acha que ajuda a gente a se reencontrar no espelho? A questão da melhora com a autoestima. Acho que toda mulher tem a questão com a autoestima. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas a gente sempre tem uma insegurançazinha, alguma coisinha que tá ali nos incomodando. A gente nunca vai estar contente. Isso é o fato. A gente nunca vai estar contente, 100%. Não, a gente pode estar feliz ou descontente, né? Mas 100% contente, não. Isso é fato. A gente sempre vai achar que tem um negocinho aqui que tá incomodando. Mas aí vem o lado, de novo, o lado psicológico, né? Pra ver o quanto isso é verdade ou o quanto isso é nóia da cabeça, né? De ver da onde vem esse fato de você não estar contente com você. Então, eu acho que o espelho interno, né? Que eu costumo dizer que é isso. O espelho interno, ele é muito mais forte na nossa cabeça do que o espelho externo. Que a gente visualiza. Então, a gente vê muito o espelho externo, mas ele, na realidade, ele transparece o nosso interno, né? Então, é por isso que a gente sempre acha defeito, tá? Aí cabe a nós, né, brecar ou falar realmente. A gente precisa modificar isso, aquilo outro. Agora, cabe também a gente a falar, não tem nada disso. E é por isso que eu acabo perdendo também muito paciente. Porque acaba influenciando nessa situação de não pode exagerar. Porque senão a gente também começa a se acostumar. Você falou do salão. Também é uma outra profissão que fica 24 horas olhando pro espelho. Né? Depois você vai pra sua casa tomar banho, tem um espelho. Depois tem não sei o quê, tem outro espelho. Aí no carro tem um espelho. Se eu te mostrar como eu era naquela época, meu cabelo era loiro, platinado, depois foi pro rosa, depois foi pro roxo, curto, comprido, cacheado, liso. Tava sempre em mudança constante, porque piercings, tatuagens. Cansa, sua imagem cansa. E quanto mais você olha pro espelho, mais você vai achar coisa. E vai se cansar, entendeu? Foi a pandemia, a gente se vendo em lives. Eu lembro que minhas amigas, no dia do meu aniversário, elas fizeram uma live comigo pra gente cantar parabéns e tal, porque não podia estar presente. E aí, nossa, imagina, um monte de mulher. Cantando parabéns. Era só assim, né? Nossa, eu tô cantando parabéns torto. Né? Olha, minha boca tá ficando... Então, não cante parabéns. A gente é muito neurótico, né? Então, não canta mais parabéns. A gente se cobra tanto. A gente se cobra muito. É trabalhar esse interno, né? Do espelho interno. Porque senão, o externo, você só vai enxergar ladeira abaixo. Entendeu? E isso faz muito sentido o que você disse. Tá muito relacionado com autoaceitação, né? Como a gente se enxerga por dentro, né? Como a gente tá descontente, às vezes, com nós. E isso acaba refletindo quando a gente olha pro espelho. A gente vai sempre procurar os defeitos e não as qualidades, o que a gente tem de bom. É do ser humano. Sim. Isso errar não é humano, isso também é humano. A gente ficar descontente. E falando nisso, a gente tem uma linha muito tênue entre realçar e exagerar. E cabe muito ao profissional, às vezes, né? Visto que as pessoas, elas têm uma tendência a... Até por conta de toda a comparação que a gente faz com as redes sociais, do que a gente vê, do que a gente quer, do que é esperado. Cabe, às vezes, ao profissional, né? Ter esse cuidado de falar, olha, vamos parar. Como que você direciona nesse processo? A avaliação, né? A conduta precisa ser sempre muito bem avaliada. Eu não faço nada sem avaliação. Até para conhecer o paciente. Para não só conhecê-lo pessoalmente, o rosto, medidas e tal. Mas toda a avaliação de vida da pessoa. E o que ela realmente quer, né? O que está te incomodando. Então, essa diferença é mais em ouvir. Então, o diagnóstico, ele precisa... mais do ouvir do que o falar. Então, eu preciso mais ouvir o paciente do que propriamente falar o que ele precisa. Tá entendendo? Sim. É mais ouvir o que ele precisa para eu poder finalizar com o meu conhecimento anatômico, com a minha técnica, que técnica que eu vou aplicar. Aí eu entro com a parte
técnica, de anatomia enfim. Mas o escutar, eu acho mais importante. Porque ali você consegue até avaliar se faz sentido o que ele tá falando ou não. Entendeu? E eu sempre falo isso, justamente o que você perguntou. Menos é mais. Então, menos produto, técnica melhor. Entendeu? Aí entra a minha parte. Eu saber uma técnica adequada para cada caso, para utilizar menos produto. Além de ficar mais barato, mais, né? Porque também a gente precisa pensar no bolso, né? Todo mundo queria. Mas de estar injetando menos coisa, de estar colocando menos coisa, de deixar você mais... de você retornar mais ao que você era e não você modificar o que você é, né? Então, isso é muito importante. Menos é mais, que é o fator principal. E você voltar, né? Você retornar ao que você é. E você ter o brilho nos olhos, né? De novo, de você se ver e você gostar do que você tá vendo, né? Agora, o excesso não contribui com isso. Pelo menos eu enfatizo isso sempre, assim. Sempre. O que é bem importante. O que é muito importante, né? Eu acho que tem que caminhar juntos ali, né? A técnica, a ética profissional, como você pratica, né? Essa técnica, tudo tem que andar em conjunto. E sempre ouvir muito bem o paciente para ele entender que muitas vezes aquilo que ele está falando não faz muito sentido. E também saber humanizar na hora de informar isso pro paciente também, né? É um bate-papo, gente. É uma conversa. É igual a gente tá fazendo aqui, sabe? Às vezes eu posso imaginar... Nossa, mas isso é muito fácil. É óbvio pra mim. E não é óbvio pra você. Do mesmo jeito, fazer uma gravação... É óbvio pra vocês. Pra mim, não. Entendeu? Então, cada um no seu quadrado. A minha técnica, ela... Para mim é óbvia, mas porque eu venho de um conhecimento, de um estudo, e continuo, tá? Isso não pode parar, é minha obrigação. Agora, porque eu lido com vida, né? Então isso é muito importante. Não só a estética, né? A estética é o ponto final, assim, bem ponto final. Pá, é a cereja do bolo. É isso. Agora, se a gente não ouve, não vê todo esse entorno, eu não faço, eu posso até fazer uma boa técnica, mas adianta o paciente sair descontente. Então, eu preciso saber, é uma conversa, é um bate-papo. O que está te incomodando? Me fala. Deixar à vontade. Isso é muito importante. Porque se você não está à vontade, você não vai conseguir conversar. Né? Imagina, se eu não estou à vontade, vou ficar travada, não vou conseguir falar, vou gaguejar. Imagina falar do seu rosto, do seu... suas inseguranças. Das suas inseguranças. É verdade. É justamente isso. Você falou tudo. Das suas inseguranças para uma pessoa que muitas das vezes você não conhece. Muitas vezes, sim, né? Meus pacientes já têm de longa data. Mas tem muita gente nova que não me conhece. Fala, nossa, eu vou entregar meu rosto, minhas inseguranças, os meus problemas para ela. Então... Para ela resolver, né? Então, assim, não resolvo tudo, mas eu ajudo. Então, é muito complicado. É uma linha muito tênue. Então, por isso, ouvir mais e falar menos. Aí, depois é comigo. Aí, eu uso minha técnica. Perfeito. E fala pra gente, um mito ou mitos, né? No plural, da harmonização facial que, se você pudesse... derrubar, acabar com esse mito, você acabaria. Que a harmonização é o excesso. Então, eu acho que isso ficou uma modinha, né? Eu falo que é moda, é um mito, né? Sim. Que a harmonização é o excesso. Então, se você vai fazer uma boca, você vai ficar com uma boca enorme. Se você vai fazer uma olheira, você vai ficar com bolsa. Então, esses mitos, né, que são muito recorrentes, que todos caem no excesso. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla de não ter excesso. Menos é mais. Eu acho que vai ter muito de encontro com as redes sociais.
Sim. Você acha que as redes sociais, elas de certa forma, elas influenciaram e estão cada vez mais influenciando a forma como a gente enxerga a beleza? Porque eu lembro de, por exemplo, na época das novelas, né? Antigamente, quando não tinha rede social, os nossos espelhos eram as atrizes, né? Que já eram uma pressão gigante. E hoje parece que a gente se conectou de uma forma muito mais fácil com esses influenciadores, porque eles parecem mais gente como a gente. Então, fica mais próximo da nossa realidade. E você quer ser aquela pessoa. Então, você acredita que você pode ficar igual àquela pessoa. Muito mais diferente do que, por exemplo, com uma atriz que era da Globo, do auge da sua beleza. Você acha que as redes sociais, elas estão influenciando mais ainda a forma como a gente enxerga a beleza? Completamente. Completamente. Então, você querer ser, né? Então, você querer ser a Anitta, você querer ser a Virgínia, você querer ser a não sei o quê. Então, ficou antigamente, né, que você citou, nas novelas, era o nosso catálogo, né? Então, tinha as bijuterias das atrizes lá, das principais. Sim. Então, aí, nossa, bombava aquele brinquinho de panela, né? Era assim. Hoje em dia, entra essa questão da imagem. A imagem hoje é tudo. Simplesmente. Por quê? Porque rede social é o que bomba hoje. Então, você ser parecida com a pessoa é o que é o must do verão, né? Hoje é assim, infelizmente. Nós todo mundo com a cara muito igual, né? Isso. Mas aí entra a responsabilidade. Então, a responsabilidade de você mostrar que você não tem a anatomia daquela pessoa, que é uma pessoa completamente diferente. Não adianta eu querer ter o cabelo da Adriane Galisteu, entendeu? Se eu tenho alopécia. Você tá entendendo? É completamente diferente. Sim, ou eu querer ter um cabelo liso, se eu tenho um cabelo enrolado, eu consigo até fazer uma progressiva, alguma outra coisa. Mas não é minha essência. Não vai ficar igual. Não vai ficar igual. Você pode ficar parecida. Pode, sim. Eu devo fazer uma pergunta agora, porque eu fiquei muito... A Anitta, ela tem uma entrevista em que ela fala que... Primeira vez que ela foi fazer uma cirurgia plástica, que ela teve uma grana, ela usava muito filtro nas fotos. Ela usava o filtro e ela chegou pro cirurgião dela e falou assim, olha, eu quero essa pessoa aqui. Ela com filtro. E ele fez isso. Chegou alguém já no seu consultório, eu quero essa pessoa, esse famoso, quero a boca dessa pessoa aqui. Já chegou gente assim? Não assim, graças a Deus. Que eu já ia falar, não vai rolar. Porque eu também não sei, assim, a cicatrização. Tem vários fatores, né? Saber a cicatrização da pessoa, ver se dá anatomia. Então, são outras coisas envolvidas. Graças a Deus, não. Mas a questão do filtro foi muito, muito pessoal, assim. As pessoas querem a pele, o rosto de filtro. Nossa, eu quero. Eu queria. Se tivesse alguma coisa. Tem até um laser no consultório que a gente usa. Inclusive, sua pele é maravilhosa. Depois você passa pra gente. Não, passei protetor solar só. Juro pra você. Não quero saber dessa dica. Essa dica os meus pacientes podem comprovar a verdade. Eu não faço essa dica, então. Mas é tratamento. É tratamento. Ponto. É isso que eu entro. Eu falo assim, precisa de tratamento. Eu tenho uma funcionária que ela tem 20 e poucos anos. E aí, quando ela entrou, não, era muita maquiagem. Pensa naquela maquiagem, como é que fala, né, que eles falam? Barreira. O reboco, que é uma barreira. Eu falo, gente, mas precisa de uma barreira pra trabalhar? Não precisa. Você vai usar máscara. Amo uma maquiagem. Você tira a máscara. Eu adoro um reboco. Sai a maquiagem da máscara. Não rola, não tem como. Minha máscara geralmente é branca. Então, às vezes, eu não gosto nem do batom. Por conta disso, porque aí fica saindo a máscara com batom. Então, não. Então, é o que eu falo. Questão do filtro. Eu bato muito nessa tecla também. Porque o filtro, ele é uma ilusão, né? Uma ilusão. Completamente ilusão. Teve um vídeo que eu vi recentemente de umas famosas no tapete vermelho lá em Hollywood. E Nossa. É pago. É assim, é um tratamento das fotos absurdo. E foi muito legal essa pessoa que deixou vazar as peles. Eu vi, muito legal. Muito legal. Eu achei muito legal. Incrível. Porque mostrou a realidade. A vida
a pele real, o envelhecimento. Por mais que elas se tratem. E parece que, assim, não é normal a gente ter poros, por exemplo. Cara, como que eu não vou ter poros? Aí eu passo um monte de negócio, Se primer, você não 1 quilo de tiver primer. poros, sua pele não vive. Aí eu passo 1 quilo de primer pra não ter poros na minha pele. Gente, é muita loucura, né? E a gente fica obcecada. E isso é o quê? Justamente essa idealização que vendem pra gente na internet, na TV. Dessas famosas que a pele é de seda, que não tem poro, é tudo lindo. Tem um laser no consultório que tem todo mês, né? Ele é o pele de porcelana, ele chama Lavian. E é o queridinho, assim. Porque ele é maravilhoso. Não, ele é muito bom. Ainda é muito bom, porque a tecnologia, né, vai passando e fica obsoleta. Mas ele ainda é muito bom. Então, é um tratamento que sai muito no consultório. Mas por conta do resultado. E ele é geralmente dito como a pele de porcelana. Porque ele ameniza os poros, tira as manchas, né? Que é tudo isso que você estava falando. Só que a pele ainda continua, né? Eu removo manchas, eu removo, diminuo poros, tudo mais. É pele viva, é pele tratada. Então, isso que é importante. É usar menos maquiagem. Eu enfatizo muito isso. Lascou. Porque, às vezes, a pele até envelhece, sabia? Você vê uma pessoa… A minha funcionária. Eu falo, super nova, pele super boa. Ela tem um pouco de olheira, ela se incomoda. Fiquei chateada agora, Cristian. Porque eu uso muito. Porque eu tenho uma olheira enorme. Eu tenho olheira de panda. Eu também. Ela fala a mesma coisa. Aí eu falo pra ela assim, ó. Passa só um corretivo. Sua pele é boa. Aí você põe um reboco de 2 e mais o quilômetros. Corretivo. E mais o corretivo. Quando você olha pra pessoa, dá uma impressão pesada. Aquela pele, sabe? Seca. A gente vai ter que conversar. Conversamos. Vai no final do… Mais um entrevistado aqui vai virar. Socorro! Médica da gente. Mais uma. Mais um tratamento. Mais um tratamento. É verdade, mas faz sentido, realmente. É tratar, é só tratar pra você usar menos filtro. Menos que maquiagem. A gente… Eu acho muito importante a gente falar isso. Falo até porque a gente é muito parecida, né? Mas a gente nunca teve esse incentivo em cuidar da pele. Em cuidar, esse autocuidado que é o básico. Que deveria ser ensinado desde sempre. Que eu nunca gostei de tomar sol. Mas eu sou de uma geração que a galera adorava torrar no sol. Isso já estragava a pele em uns 70%. Então, a gente nunca teve essa preocupação com a pele, né? Com a elasticidade, com o envelhecimento. Então, hoje é muito difícil, por exemplo, passar um filtro solar. Pra mim, assim, eu não lembro, sabe? Eu sei que é errado. Gente, passa em filtro solar. Mas não é uma coisa que tá no meu dia a dia, sabe? Eu acho assim, ai, gente, eu sei, 40 anos eu preciso, mas eu esqueço. Não então, tem jeito. Tem que ser igual tomar banho. Mas é o tratamento. Eu prefiro 1000 vezes filtro do que base. Do que BB cream. Sabe assim? Não. Aí à noite, lavar o rosto. Ó, uma curiosidade, tá? De dentro do consultório. A mulherada não lava o rosto. Lava no banho. E não é no banho? Não só no banho. Eu lavo quando eu acordo. Não eu vou só. lá e… Tem que lavar. Você não lava as mãos? É isso, gente. É lavar. Lava. É que a gente tá com reboco. Eu tô com reboco, exatamente. Não tem como. Só sai no banho. Se eu lacrimejo, eu tenho que fazer assim. Então, não pode. Porque aí, justamente, se você vai chegar um dia que você vai tratar a pele, que você não vai precisar usar reboco. Vamos pensar assim. Aí você só vai lavar o rosto, tá transpirando, um pouco suada, tal, pegou o trânsito, tal. Poluição, São Paulo. Olha o que a gente tem de poluição. A roupa da gente fica escura. Então, e a gente mas não minha lava poluição fica tudo na base, porque a gente bateu porque aqui. usa tanto, né? Que é um bloqueador. É um bloqueador de poluição, não é bloqueador solar. Exato, já fica na base. Pra quem vive em São Paulo é assim, entendeu? Pior que é. Não, mas de verdade, de dentro do consultório as pessoas não lavam o rosto. Não, você não lava a mão? Lava. Tem que lavar o rosto. Eu só fico pensando que eu vou perder o reboco. Eu também. Não, mas reforça e põe de novo, sei lá. Mas tenta programar isso. Pra pele também, sabe? Respirar. Isso é verdade. Porque eu não gosto muito de maquiagem justamente. Aí as pessoas falam, mentira, vai.
Juro. Mas você nem precisa, gente. Olha a pele dela. E não tem filtro, tá, gente? Ela não eu passo filtro solar. Tô chocada. Só o filtro solar. Mas... Eu passo o filtro, ele tem uma leve corzinha, mas muito pouca. Nada, quase nada, ó. Passa até no branco. Justamente pra não ficar na máscara, porque me dá um certo nojinho, assim. Batom, a mesma coisa. Passo batom esporadicamente, ou aquele que fica sequinho e não sai na máscara. E óbvio que uma sombrinha, um rímel, né? Porque também a gente precisa ficar... Tem que dar um glam, né? Eu fico de máscara e toco o dia inteiro. Pelo menos meu olho precisa aparecer, né? Pelo amor de Deus. Tá certo. Mas amamos as dicas. Vamos colocar em prática. Tomar vergonha na cara e começar a lavar o rosto e parar de usar reboco. Essa parte eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Importantíssimo. E caminhando agora pro nosso final. Já tá acabando, uma pena. Queria tanto bater mais papo. Gente, tá muito legal. Gostoso, né? Muito. Muito gostoso. Eu queria que você falasse um conselho para quem quer se sentir mais bonita, tem medo de se arriscar, fazer uma harmonização, aquela coisa do menos é mais. Como que a gente... O recado para essas pessoas? Não deixe de se tratar. Então, o tratamento. O tratamento é super importante. Independente de se você vai precisar de alguma sustentação, com aplicação de algum injetável, enfim. Mas começar pelo menos, para ir atenuando essas marcas que a vida vai deixando a gente descontente. E tratamento. Então, assim, começar do básico. É o que eu sou cirurgiã dentista. Então, a gente fala, você quer um bom resultado de saúde? Você não tem que tratar a doença. Você tem que ter prevenção. Então, a prevenção é muito importante. O lavar, o cuidar, para depois tratar. E aí você se sentir contente com isso. Então, até na questão odontológica, a gente fala que é muito mais fácil e barato até você cuidar da prevenção do que você cuidar de uma doença, né? Que pode ser, enfim, na harmonização, pode ser uma pele com flacidez, um lábio pequeno, uma olheira, né? Que isso incomoda muito, rugas. Então, se você fizer uma prevenção disso, e com leveza, né? Não adianta 16 anos de idade, já quero prevenir, doutora. Não, é tudo com muita cautela e ética, né? Importante dizer isso. Então, começar aos pouquinhos e com tratamento preventivo, que é o mais importante. Perfeito. Eu adorei. Eu adorei. Eu queria ficar aqui. Eu adorei. Gente, não, tem tanta dúvida ainda pra falar. Nossa! Dá mais um episódio. A gente volta, sim, volta. Espero, porque a gente precisa de muita dica. A gente tá muito precisada. A gente precisa meu WhatsApp. Com certeza. E falando nisso, como que a gente encontra você, sua clínica? Redes sociais, tudo. Deixa pra gente. Eu tenho uma clínica, né? Ela chama For Odonto, de 4, né? For Odonto. Então, no Instagram, a gente tá @forodonto. E tem o nosso site também, forodonto.com.br. E tem o meu Instagram, que é o @doutora_Cristiane_Zialgra. Tá, colocou o doutora Cristiane, já entra o Zialgra, que é difícil, né? Aí já entra e eu tô lá. Então, tem dicas. Eu sempre tô falando do meu dia a dia com minhas pacientes, os resultados. É bem legal. A gente fala bastante também sobre saúde. Bem importante. Muito importante. Gente, é uma dica fundamental. Eu acho que esse bate-papo foi muito importante, né, Paty? Muito importante. E sigam a doutora lá, porque se ela mostra esse dia a dia, esses detalhes para vocês que querem fazer aí uma harmonização, fazer alguma mudança, você já fica até mais confortável e confiante para fazer essa mudança e fazer o acompanhamento com a doutora, né? E o tratamento, né? Tratamento. Mais importante. Então é isso, gente. Foi ótimo. Eu amei. O podcast Ponto de Entrevista vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se conhece alguém que tá precisando de dicas importantíssimas, a gente falou sobre coisas muito legais hoje aqui. Já compartilha, comenta, curte. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Spotify. E todas as outras redes. E o YouTube, óbvio. Todas as redes. Já compartilha com
seu amigo, compartilha com alguém que precisa e vamos lá, né? É isso aí, gente. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Obrigada.